Então tá aí, tá? Os estágios de refrigeração, podemos ter um simples estágio e múltiplos estágios, ok? Depois, quando chegar em múltiplos estágios, eu comento mais os detalhes para vocês entenderem que ele, né, na verdade, ele tem uma divisão aí, tá? Mas por enquanto vamos ficar no estágio simples aí, tá? Eu já comento esse detalhe aí, só um momentinho. Bom, aqui eu tinha falado sobre os fundamentos, né, do estado de referência da entalpia do líquido saturado, né, se é o sistema SI ou IP. Aqui o gráfico da curva da pressão em função da entalpia, né, é muito comum em refrigeração aparecer esse tipo de gráfico. Acho que eu comentei os detalhes disso aqui, tá? Essa aqui é a curva de saturação, tá? Não é mais igual a uma curva normal, né? A gente vai ver mais alguns detalhes, tá? E agora, tá? Tinha comentado que existe o ciclo de refrigeração de Carnot e existe o ciclo de refrigeração, né, que não é de Carnot, digamos assim, tá? O que o ciclo de refrigeração de Carnot ele é? Ele é um ciclo ideal, tá? Em que você tem, antes de falar que ele é ideal, nós temos aí um compressor, dois trocadores de calor, sendo um evaporador e um condensador, e nós temos aqui uma turbina, tá? Alguns autores, ao invés de usar o nome turbina, usam motor térmico. Tá? É a mesma coisa, não tem diferença. Tá? Então, nós temos uma região fria aqui desse lado de baixo, tá? E do lado de cima, a região quente para o ciclo de refrigeração. O que acontece, tá? Num sistema de refrigeração, né? Igual a geladeira, resfriamento para ter água fria, de um modo geral, né? Esses bebedouros, tá? É quase igual, né? Aqui a turbina que é um pouco diferente, mas precisa de um evaporador, de um condensador, do compressor. E aqui no lugar da turbina, na verdade, é um outro dispositivo, bom? Mas por enquanto vamos entender que é a turbina. Bom, então tem a região fria aqui, por exemplo, tá? Que está menos 20, menos 30, menos 40 graus Celsius. E a região quente, que pode estar 20, 30, 40 graus Celsius, tá? Depende aí, né, de cada situação. O que acontece? A região fria vai transferir o calor para o evaporador, tá? Vai transferir, né, para o fluido que passa aqui, ok? E aí ele vai aumentar a sua energia, né, do ponto 4 para o ponto 1, ok? E aí vai passar pelo compressor, na hora que ele passa pelo compressor, ele aumenta a pressão e aumenta a temperatura, tá? Para isso, existe uma potência, né, que é adicionada ao sistema, tá? Uma energia, né, devido a um trabalho, ok? Então aqui ele está com uma pressão alta e uma temperatura alta. Ao passar pelo condensador, tá, ele vai perder essa energia, tá, dependendo da situação, pode ser só uma energia na forma de, na mudança de fase, mas na maioria das situações, do caso do Carnot, não, só tem uma mudança de fase aqui. Tá? Ele vai passar, por exemplo, de vapor saturado para líquido saturado. Tá? Então ele vai transferir esse calor para a região quente, tá? Então vai perder calor. E aí ao passar pela turbina aqui, tá? Aqui no processo a pressão do ponto 2 é igual à pressão do ponto 3, que é uma pressão de alta. Tá? E só um detalhe, a pressão do ponto 4 é igual à pressão do ponto 1, que vamos chamar de pressão de baixa. Tá? Então ao passar pela turbina, no processo isentrópico, ele vai perder energia, vai realizar trabalho, tá? E aí vai diminuir a temperatura do fluido que passa aqui. E aí a gente completa todo o ciclo. Okay? O gráfico
dessa situação aqui, vocês vão ver que no real vai ser algo mais ou menos parecido, tá? Aqui está o caso real, perdão, o caso de Carnot, tá bom? A temperatura da região quente, a temperatura da região fria, tá? Do 2 para 3 é o condensador, do 4 para 1 é o evaporador. O de 1 para 2 é o compressor no processo isentrópico, S1 igual a S2, tá? E de 3 para 4 é o processo na turbina, S3 é igual a S4, também é o outro processo isentrópico. Então, esse aqui é o diagrama de refrigeração do ciclo de Carnot, tá? Depois a gente vai ver, quando nós entrarmos no caso do ciclo de refrigeração por compressão de vapor, tá? Vocês vão ver o que é o TH e o que é o TC e como que muda um pouco esse detalhe aqui desse diagrama, tá? Então, percebam que de 4 para 1 a pressão é a mesma e de 2 para 3 também. E nesse caso, também a temperatura de 4 para 1 não muda e de 2 para 3 também não. Tudo bem? Esse aí é o ciclo de refrigeração de Carnot, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Lembre-se, esse aqui ainda não é o ciclo de refrigeração que ocorre na realidade, tá? Isso aí é um caso ideal. Bom, coeficiente de desempenho, tá? Alguns autores usam beta, outros usam a palavra COP, né? Que é Coefficient of Performance, né? Coeficiente de desempenho. É a razão entre o calor necessário para manter o reservatório frio, refrigerado ou congelado a uma determinada temperatura TC e o trabalho líquido para esta façanha. Tá ok? Então, eu vou usar a letra beta. Às vezes pode aparecer um outro aí, a palavra COP, né? Então, no caso, o calor necessário para manter o reservatório frio é a taxa de transferência de calor para o evaporador. E aqui é o trabalho líquido, ok? Então, para processos reversíveis no compressor da turbina, tá? Que é o que acontece no ciclo de Carnot, aquilo que estava no slide anterior, tá? Na hora de fazer os cálculos, tá? Aquele do Q do evaporador, o trabalho do líquido, tal, não sei o quê, ele pode ser chamado de beta máxima ou beta reversível, que vai ser a temperatura da região fria sobre a diferença de temperatura entre a região quente e a região fria, tá? Note que essa temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Não vamos colocar em graus Celsius, que dá tudo errado. Muito bem, tá? Claro que aqui o TH menos o TC, tanto faz estar em Kelvin como em graus Celsius, tá? Mas trabalha tudo em Kelvin para não dar erro. Bom, pessoal? Bom, esse é o de Carnot, tá? O ciclo de Carnot. Deixa eu só voltar aqui um pouco no gráfico, que tem um pequeno, tá? Aqui o compressor, na hora que ele vai do 1 para o 2, tá? Lembra que isso aqui é uma curva de saturação, tá? Que é diferente da curva pH, tá? Essa aqui é a curva T em função de S. Ela é parecida com a distribuição normal, na verdade, ok? É bem parecida em termos, assim, ela é praticamente simétrica. Perceba que aqui no ponto 1, quando o fluido entra no compressor, ele tem aqui líquido mais vapor. Quando ele sai do compressor, ele está saindo como vapor saturado, tá? Bom, então, esse é um detalhe. Muito bem, agora vamos ao ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Então, nós temos aqui o mesmo esquema, tá, de refrigeração. O que mudou? Tá? Ao invés de termos aqui a turbina,
nós temos uma válvula de expansão. Tá? Ela é ou pode ser uma válvula de expansão, tá? Ou às vezes um tubo capilar, depende aí das capacidades aí de refrigeração do tamanho. Tá? Mais comum em geladeiras comuns são ter os tubos capilares. Tá? Refrigeradores mais potentes às vezes tem essas válvulas de expansão. O que é essa válvula de expansão? Na verdade é um dispositivo, depois eu tenho umas figuras que mostro, acho que eu tenho, né? Coisa eu mostro depois. Que o fluido entra por uma seção, um tubo menor, né? Passa por uma restrição e aí vai para uma área maior. Tá? Então, por isso que ele vai expandir. É meio parecido igual esses desodorantes de spray, parecido com isso. Tá? Então, ó, nós temos aqui a mesma coisa, né? A região fria, que deve se manter a temperatura TC, e a região quente, que está uma temperatura TH. Então, vai assim, aqui, dessa região fria, é onde estão os produtos que estão sendo refrigerados ou estão congelados. Tá? Então, sempre que essa carga térmica que tem aqui dentro, tá? Esse calor, é passado para o evaporador, ok? E aí ele ocorre no processo a pressão constante, tá? É a pressão de baixa aqui desse lado, vai passar pelo compressor, né? Tem um trabalho sendo realizado sobre ele, tá? Vai aumentar a pressão e a temperatura. Aqui o 2/3 uma pressão de alta, é constante, tá? E aqui tem a temperatura, quer dizer, geralmente esse ponto 2 é vapor superaquecido. Por quê? No ponto 1 é muito comum ser vapor saturado. Tá? Então, e aqui no ponto 3, o mais comum é ser líquido saturado. Então, ele vai passar de vapor superaquecido para líquido comprimido dentro desse trocador de calor. Tá? Para isso, tem que ser feito o dimensionamento desse trocador de calor para ele consiga chegar a líquido saturado. Se quiser, assim, depois eu vou comentar mais algum detalhe ou outro. Tá? Aí, ao invés da turbina, nós vamos ter essa válvula de expansão. Quando ele passa por essa válvula de expansão, aqui não tem perda de calor, não tem trabalho sendo realizado. Tá? Um detalhe, em todos os componentes, tá? A gente vai considerar regime permanente, unidimensional, tá? Não tem variação de energia cinética e nem variação de energia potencial. Tá? Então, quando ele passa aqui, nessa válvula de expansão, é um processo isentálpico. Tá? Ou seja, a entalpia do ponto 3 vai ser igual à entalpia do ponto 4. Só que aqui no ponto 3, é a entalpia do ponto 3 numa pressão de alta. No ponto 4, é a mesma entalpia do ponto 3, só que numa pressão de baixa. Tá? Essa é a diferença. Tá? Mas o valor da entalpia é o mesmo. Tá? Bom, então vocês estão percebendo que aquela turbina foi trocada por essa válvula de expansão. Coeficiente de desempenho, beta, é o calor necessário para manter a região fria, né, nessa temperatura TC, dividido pelo trabalho líquido. Só que agora o trabalho líquido não é mais a diferença dos trabalhos aqui entre o compressor e a turbina. Tá? Agora o trabalho líquido é só o trabalho do compressor, porque desse lado de cá a válvula de expansão não realiza trabalho. Tá? Então o trabalho líquido nesse caso coincide com o trabalho do compressor. Tudo bem? É só essa a diferença. Tá? Bom, esse caso real, tá? Digamos assim, não confundir, tá? Nós temos a temperatura
da região fria e nós temos a temperatura do fluido refrigerante que passa no evaporador. Tá? O que nós temos que entender? Tá? Que aqui o evaporador ele é um trocador de calor, geralmente é muito comum ser de placa, né? Assim, da geladeira, né? O do freezer e tal, é as placas que estão em volta, tudo assim, né? Que é mais comum, né? Então, o fluido refrigerante aqui, ele entra como líquido mais vapor e ele vai ganhando essa energia da região fria até chegar a vapor saturado, aqui no ponto 1, tá? Agora, o condensador, que às vezes é comum ver, não todas as geladeiras, né? Claro, todos os refrigeradores, é aquela serpentina do lado de fora, né? Quando ela está do lado de fora, às vezes dá para perceber. Uma ponta do tubo, né? Na verdade ele é um tubo, né? Que faz várias voltas. Quando está funcionando, está quente e do outro lado está frio, tá? Então, ele perde calor por convecção natural, né, do lado de fora. Tá? Bom, diferença entre o ciclo de refrigeração de Carnot e o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Tá? Válvula de expansão no lugar da turbina, tá? Vocês viram? Coeficiente de desempenho. Coeficiente do desempenho do refrigerador vai ser sempre menor que o coeficiente de desempenho de um processo reversível, tá? Esse beta, pessoal, não, ele vai dar, geralmente, ele pode dar acima de zero, claro, né, até qualquer valor, tá? Então, ó, mas tome cuidado. Às vezes ele pode dar 1,2, 2,3, 3,8, 5, sei lá, qualquer valor. Não multiplique esse valor por 100%, tá? Não tem significado multiplicar por 100%. Tá? O ciclo de Carnot, a compressão é molhada, tá? Lembra que eu falei para vocês? Inicialmente ele está como líquido mais vapor, e ele sobe e fica como vapor, saturado. No ciclo real, a compressão é seca. Tá? Já vou mostrar esses detalhes aqui no gráfico de baixo. Tudo bem? Então, ó, aqui está o gráfico. Tá? Então, aqui nós temos, ó, vamos supor, esse aqui é o caso do, só um detalhe, né? Esse aqui é um transferência de calor do reservatório frio para o fluido refrigerante, tá? Nós temos aqui um ciclo de Carnot, tá? Com duas temperaturas de reservatório quente e duas temperaturas de reservatório frio, tá bom? Essa primeira situação, tá? Quando nós temos a situação sem linha e com linha, tá? Aqui está falando que o beta-linha é menor que o beta reversível, tá? Suponha que essa seja a situação ideal, tá? Do beta reversível. Quando a temperatura do reservatório quente aumenta e a temperatura do reservatório frio diminui, tá? Esse coeficiente de desempenho diminui, tá? Para essa situação. Já não dá para falar a mesma coisa se essa temperatura aqui, a do reservatório quente, diminuir e essa diminuir. Aí entra, ou essa de baixo aumentar e essa aqui aumentar. Então, aí cai numa situação complicada. Bom, quer dizer, que não dá para falar, aí depende de valores, ok? Mas nessa situação específica, quando essa aqui diminui, ou essa outra e essa de cima aumenta, esse coeficiente de desempenho ele diminui. Bom, agora vamos para a análise do ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Tá? Nós falamos tudo. Então, ó, nós temos aqui. Vou começar aqui pelo compressor. Tá? Então, aqui tem uma compressão, tá? Isentrópica. Então, ele está aqui no
vapor saturado, ele vai para o vapor superaquecido com certeza. Tá? Então está aqui, ó. Ele está aqui vapor saturado, temperatura em função da entropia. Tá? Então, se ele está no 1 e ele vai subir de uma pressão de baixa, que é essa aqui, para uma pressão de alta, que é essa outra aqui, tá? Com certeza ele vai ser vapor superaquecido. Tá? Isso aí não tem erro. Tá? Depois, quando ele passa pelo condensador, ele está vapor superaquecido, ele vai chegar até aqui é a pressão de saturação, tá? Essa aqui, mas essa aqui que é a temperatura de saturação, tá? Que vai ser, no caso, aqui o TH, tá? Nesse caso está coincidindo com o TH aqui, tá? E aqui, ó, ou nesse caso, que vai ser a temperatura do fluido. E aqui, ó, seguindo esse 2S, T2S seria aqui, tá bom? Depois, aqui ele chega a líquido saturado, e aí vai ocorrer o quê? O processo isentálpico passando pela válvula de expansão. Então, diminui a temperatura e diminui a pressão, tá bom? E aí, no caso, ao passar pelo evaporador, ele recebe energia da região fria, tá? E aí, ele vai aumentar a sua energia até chegar ao vapor saturado. Depois eu vou comentar algumas outras, sempre tem alguns detalhes para comentar. Né? Aqui, ó, mostrando o gráfico desse ciclo de refrigeração, tá? O gráfico da pressão em função da entalpia. Nós temos essa azul aqui, que é a curva de saturação. Tá? Aqui de 1 para 2S é um processo isentrópico, ele é uma curva. Tá? De 2S para 3 é o fluido refrigerante passando pelo condensador, tá? No processo a pressão constante. De 3 para 4, tá? É o processo que ocorre na válvula de expansão, tá? Processo isentálpico, a entalpia é a mesma. E de 4 para 1 é o processo que ocorre no evaporador, tá? Processo a pressão constante, beleza? Então tá aí o gráfico do TS e do temperatura em função da entropia e pressão em função da entalpia. Bom, análise do ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor, tá? Então tá tudo aqui escrito, tudo que foi falado tá aqui. Só um detalhe, né? Ó, o processo na válvula de expansão é um processo irreversível, tá? Tem um aumento de entropia, tá? Ele é isentálpico, mas tem um aumento de entropia, tá? Então tá aqui, né? De 1 para 2S, compressão isentrópica do fluido refrigerante, 2S para 3, transferência de calor a pressão constante, 3 para 4, processo adiapático e isentálpico com queda de pressão na temperatura, queda de pressão e na temperatura, processo reversível. E processo 4 para 1, transferência de calor a pressão constante. Bom, então vamos para a análise da primeira lei da termodinâmica em cada equipamento. Tá? Vocês vão ver que vai ficar simples, é moleza. Tá? Variação de energia cinética igual a variação de energia potencial, que é igual a zero, processo em regime permanente. Então, a primeira lei da termodinâmica em cada equipamento vai ser o zero, que é igual ao Q ponto, menos o W ponto, tá? Q ponto é a taxa de transferência de calor que ocorre em determinado equipamento, e W ponto é a potência realizada pelo equipamento ou que ele necessita, né? A potência que ele necessita para poder fazer para sua finalidade. Mais a vazão máxima vezes a entalpia de entrada menos a entalpia de saída. Então, é essa equação que nós vamos usar nos 3, ou melhor, nos 4 equipamentos, tá bom? Vamos lá. Compressor.
tá? Essa equação, o que acontece com o compressor no ciclo ideal de compressor? Ele é adiabático, tá? E aí, a potência dele vai ser a vazão máxima, a entalpia de entrada é o H1 e a entalpia de saída é o H2S, tá? E um detalhe, nós vamos trabalhar com todos os valores positivos, tá? Então vai ser a potência do compressor é igual a vazão máxima vezes H2S menos H1, tá? Sempre. Então, a gente pode usar isso aqui direto, tá? Depois já dou as dicas de como fazer isso aí no ciclo de refrigeração, tá? Só de olhar, não precisa toda hora ficar deduzindo a equação, tá? A gente vai fazer uma vez só. Então prestem muita atenção nessa parte agora, para você depois ver que é fácil. Condensador, lá em cima, tá? Ó, mesma equação, o condensador não realiza trabalho, tá? Então, que ponto vai ser o H de entrada, tá? Aqui tá, na verdade, está trocado. Então, deixa eu já aceitar.